Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você, no dia de hoje, a meditar comigo a liturgia do primeiro domingo da Quaresma, ano litúrgico B. A primeira leitura, Gênesis capítulo 9, versículos de 8 a 15. A segunda leitura, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. E o Evangelho Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Vamos rezar juntos? Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Hoje devemos concentrar toda a atenção sobre essas poucas linhas do trecho evangélico. No início da Quaresma, a liturgia nos proclama o início do Evangelho, quase para nos convidar a nos colocar de novo no seguimento de Jesus, como se fosse a primeira vez a nos deixar evangelizar de novo. No começo do Evangelho se encontra a solene e austera palavra conversão. A Bíblia narra o episódio do profeta Jonas, que foi mandado por Deus a pregar a conversão na grande e corrupta cidade de Nínive. Antes de ir, porém, o profeta tenta fugir para o mar, pois é tamanha a responsabilidade de pregar a conversão numa metrópole no auge de sua opulência e sua leviandade que isto o apavora. É o mesmo sentimento de desânimo que invade também hoje o pregador do Evangelho. A tentação é forte nesse momento histórico. Estamos atravessando tempos inquietos. O povo já está saturado de pensamentos sombrios e de medos por sua conta. E os últimos dias não foram suficientes, certamente, para dissipá-los. Se dependesse de nós, escolheríamos cada domingo a leitura de Isaías que começa dizendo: Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas. Ao invés, ao abrirmos o Evangelho de hoje, o que lemos? Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Também para nós, portanto, como para os ninivitas, conversão. Devemos nos conformar em ouvir periodicamente, no início de cada ciclo litúrgico, essa palavra. Hoje, porém, queremos aproveitar a ocasião para ir ao fundo da questão e ver o que significa na realidade esta palavra com a qual Jesus iniciou a falar aos homens. Ao lado da palavra portuguesa conversão, há quase sempre, no Novo Testamento, a palavra grega metanoia, uma palavra que traduzida significa revolução mental. Pode-se ficar surpreso com essa tradução, mas é a tradução literal. Meta é a preposição que indica inversão de movimento, reviravolta. Noia é um substantivo e significa mente. Também o Evangelho, portanto, conhece e prega uma revolução. Mas revolução de quê? Hoje fala-se muito de revolução. Por algum tempo predominou a ideia de uma revolução social e proletária. Depois foi a vez da revolução cultural. Agora, coisa estranha, parece que a revolução mais importante se tenha tornado a revolução dos costumes. Essas revoluções têm uma coisa em comum. São todas algo contra os outros, a outra classe, por exemplo. De qualquer forma, contra algo externo ao homem, ao suposto tal. As estruturas, as coisas, os costumes. Visto que é contra os costumes da sociedade que se reage, não contra os próprios costumes. A revolução evangélica é diferente por dois motivos fundamentais. É, antes de tudo, uma revolução interior, uma revolução da mente. É a revolução contra si mesmo. E deveras, como dizia João Batista,
O machado já está posto à raiz. E na raiz da própria árvore, não na árvore do lado. Porque a raiz de todos os males está aí, no homem, na sua liberdade doentia. É de dentro, isto é, do coração do homem, dizia Jesus, que saem as más intenções. A fornicação, os furtos, os homicídios, os adultérios, etc. Tiago prossegue dizendo: de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Hoje podemos falar de injustiça, violência. Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Toda revolução que não parte de dentro, mas que só se limite a derrubar estruturas, é uma falsa revolução, que deixa as coisas ou as faz voltar logo, como estavam antes. É como fazer um buraco na água. É lutar como Dom Quixote contra os moinhos de vento. A quem chama a conversão o Evangelho de hoje. Para quem toca o sino, vem a vontade de repetir uma frase já conhecida. Ele chama a nós, cristãos. O juízo deve começar na casa de Deus. No Antigo Testamento, nos momentos de crise e de calamidade nacional, quando todos desabafavam em lamentos e maldições contra os povos vizinhos que oprimiam Israel, surgiam muitas vezes os profetas e dirigiam um discurso para o mesmo Israel. Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, diziam: voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Quem sabe se ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção, ofertas e libações para o Senhor vosso Deus? A lamentação se muda em confissão, como acontece no profeta Baruque, que diz: o Senhor nosso Deus é justo. Nós é que hoje devemos corar de pejo, assim como nossos pais. E nós não tentamos abrandar a cólera do Senhor contra nós, renunciando aos pensamentos perversos de nosso coração. Também no tempo de Jesus, todos esperavam que, vindo o Messias, ele pregasse a guerra contra os pagãos. E ao invés, ele declara que veio chamar à penitência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vez de gritar: ai de vós, estrangeiros, que ocupais a Palestina, ele gritou: ai de vós, escribas e fariseus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Diante do convite à conversão não há como fugir. Não adiantou aos hebreus dizer: somos filhos de Abraão, e não adianta nem a nós dizer: somos filhos da igreja. Se Deus bate à nossa porta nesse início de Quaresma, o que devemos fazer? É a pergunta que surge espontânea logo que se acolhe o convite à conversão. Formulou-a Paulo quando ainda estava no chão, caído do cavalo, e dirigiam aos apóstolos, os primeiros ouvintes do anúncio. Que devemos fazer, irmãos? Por sorte, Jesus não nos deixa às escuras a esse respeito. Não nos diz somente o que se deve pôr por terra, mas também o que devemos construir, isto é, não somente do que devemos nos converter, mas também a que nos devemos converter. Fazei penitência e crede no Evangelho. Tudo está contido nessa frase rica de significado. Crer no Evangelho significa acolher a Boa Nova, ou, como dizia o próprio Jesus, acolher o reino e acolhê-lo como uma criança, ou seja, como uma criança que acolhe a vida que lhe é dada e nela mergulha sem discutir, com simplicidade, com entusiasmo e alegria. Se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Converter-se significa, portanto, em certo sentido, tornar-se pequeno e simples, estar dispostos a perder tudo, deixar de sentir-se no centro do universo, estando os outros obrigados a girar em torno de nós. Converter-se, foi dito com profunda verdade, é descentralizar-se de si para centrar-se em Deus, isto é, colocar Deus e seu reino naquele centro de convergência dos pensamentos e das intenções que é ocupado, em geral, pelo nosso tenaz eu. O convite do Evangelho, o convite dessa liturgia para nós, nesse tempo quaresmal, é esse: convertei-vos e crede no Evangelho.
Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.